Vai começar. Tem um cachorrinho. Pior que é no meio da rua aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Começando. Vou começar aqui. Fechei a janela aqui, vamos ver se ele... Dois, um. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje. Nós estamos fazendo uma atividade da pós-graduação. Nós temos feito lives com professores, com pesquisadores, com colegas da área de assistência, da pesquisa e de ensino, nesse período da pandemia, do Covid. E hoje a gente tem a alegria e a felicidade de receber dois professores da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, a professora Ana Carla Dantas e o professor Dalmo Machado. Eles são ativos não só na assistência, mas também com o ensino, com a pesquisa e com a gestão, e vão aqui ficar nessa próxima hora com a gente, mostrando a experiência que eles têm tido nesse período, também como eles desenvolveram as suas carreiras, e também vão estar aqui para poder tirar dúvidas, ouvir sugestões, perguntas, enfim, discutir com vocês o que vocês acham. Vou dar um bom dia a todos e pedir para que primeiro a professora Ana Carla, depois o professor Dalmo, expressassem a sua visão de como a enfermagem está convivendo nesse momento da Covid-19 e quais são os desafios e perspectivas iniciais. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, com o professor Cláudio, coordenador da pós-graduação de Ciências Cardiovasculares da UF, professor Dalmo, colega da Escola de Enfermagem. Bom, dar parabéns a todos nós, enfermeiros, que estamos mais um ano comemorando essa data tão especial. Esse ano mais especial que nunca, porque não só por conta do Covid, mas porque nós estamos comemorando 200 anos do aniversário de Florence Nightingale, foi ontem, e por este motivo, internacionalmente, foi considerado o ano da enfermagem. Junto a isso, uma campanha chamada Nursing Now, que tem uma proposta de dar visibilidade para a enfermagem, falar um pouco mais sobre o que o enfermeiro faz, além de estar prestando assistência direta, da pesquisa, do ensino, da gestão, como o professor Cláudio falou, e da necessidade de uma maior valorização desses profissionais no mundo inteiro. Junto a isso, vem a pandemia do Covid, dá um susto em todos nós, não só enfermeiros, não só profissionais da saúde, em todos enquanto seres humanos, em todos que estão hoje no planeta Terra sofrendo diante dessa guerra, digamos assim. Falando um pouco da minha trajetória profissional, vou ser breve. Eu atuei na assistência de enfermagem durante 12 anos, direto na prática, principalmente na área de cirurgia cardíaca. Eu sempre fui intensivista, mas tive a oportunidade de passar por outros cenários, como também trabalhei em saúde pública por 3 anos e maternidade em alojamento conjunto. Dentre esses 10 anos, eu tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, e então ingressei na carreira docente desde 2002, nós estamos aí, já estou com 18 anos na área da docência, e na UF desde 2006. Na UF, sou professora do Departamento de Fundamentos, amo ser docente, mas, sobretudo, amo ser enfermeira. E um pouco do que eu quero falar hoje para vocês sobre a nossa profissão
é que, fundamentalmente, é uma profissão que precisa ser muito amada. A base, né, do papel do enfermeiro na assistência é fornecer amor. E a gente não tem como fazer isso sem amar aquilo que a gente faz. Não é fácil, principalmente diante de situações tão complexas, mas o amor é a base sempre daquilo que a gente faz, né, na vida. Junto a isso, é muito importante, uma profissão não se faz de amor. A gente costuma muito discutir essa questão do enfermeiro, qual é a essência da enfermagem? É o cuidado. Sim, é o cuidado, mas cuidar todos cuidam, né? Nós cuidamos dos nossos animais, nós cuidamos da nossa casa. A diferença do cuidado do enfermeiro enquanto profissional é que ele cuida pautado em conhecimento científico, e cada vez mais esse conhecimento científico, ele é construído com rigor metodológico maior, trazendo evidências e proporcionando uma prática pautada nessas evidências. Então, o profissional de enfermagem, ele cuida, sim, essa é a essência, ele cuida com amor, ele cuida com zelo, ele cuida com compaixão, mas ele cuida pautado em princípios científicos, esses princípios construídos através de pesquisas com alto rigor metodológico, que geram uma prática baseada em evidências. Nesse momento que a gente está vivendo, se torna mais oportuno falar disso, uma necessidade de pesquisas urgentes, necessidade de pensar em como cuidar melhor desse paciente, que é um paciente que chega com um quadro clínico agudo, rápido, e que a gente não apresenta, a gente tem medo dele, porque a gente não sabe exatamente a rapidez do quadro, como ele pode mudar e de que forma a gente pode controlar. Então, os enfermeiros, assim como os demais pesquisadores, aí o enfermeiro não só como assistente, mas também como pesquisador, busca soluções. Eu acho que o Dalmo pode falar um pouco melhor, porque a área dele é intensivista no momento, e eu hoje trabalho mais na questão tanto da clínica médica no Antônio Pedro, como na clínica Coração Valente, que eu coordeno, que é uma clínica para pacientes com insuficiência cardíaca. Mas, diante do que se apresenta, nós estamos tentando buscar soluções, respostas de pesquisa, para cuidar desse paciente, hoje à distância, no meu caso, na clínica de insuficiência cardíaca, mas também com estratégias novas, como a pronação e demais estratégias que estão sendo utilizadas, todas pautadas em pesquisas, em resultados científicos e muito rápido. A gente precisa agora fazer tudo muito rápido, identificar as melhores respostas científicas muito rapidamente para poder empregá-las e conseguir salvar mais vidas. Então, o enfermeiro, o papel do enfermeiro, que foi o primeiro ponto para a gente destacar aqui, na assistência e na pesquisa, estão totalmente articulados. Não existe como trabalhar uma profissão que tem uma base científica sem ter pesquisa sobre ela. E só complementando a questão do ensino, o ensino ele vem também articulado à assistência e à pesquisa, visto que nós temos que formar profissionais capazes de tomar decisões clínicas, decisões estas baseadas em princípios científicos, profissionais éticos, profissionais compromissados, profissionais responsáveis, mas principalmente profissionais que amam o que fazem. Então, sobre, assim, esse ponto, né, do papel do enfermeiro na prática, na assistência, na pesquisa e no ensino, é fundamental a articulação dessas três abas, é fundamental que a gente saiba valorizar a essência da enfermagem, que é o cuidado, mas que a gente saiba e valorize, que a sociedade entenda que nós realizamos um cuidado com amor, com zelo, com compaixão, somos heróis, não heróis da pandemia, mas heróis do dia a dia, assim como várias outras profissões, estamos pautados em conhecimento científico. Então, eu acho que sobre esse primeiro ponto, Cláudio, eu esgoto e passa para o Dalmo, e aí depois a gente passa para os demais, ou você quer que eu já avance? Vamos agora passar a palavra para o professor Dalmo, para ele dar também a visão inicial dele, e eu estou esperando aqui as perguntas, quem quiser colocar as perguntas no chat, para a gente poder levar também. Professor Dalmo, suas palavras iniciais.
Muito bom dia a todos. Agradeço a coordenação do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares, a oportunidade de estar compartilhando com vocês essa minha visão, né, acerca desse momento que nós estamos vivendo, e o prazer de estar compartilhando esse momento com a professora Ana Carla, que já há alguns eventos a gente tem atividades em conjunto. Bom, a maneira que eu vejo, de uma forma mais lato, esse momento é em cima de uma máxima, né, que a história se repete. Veja que ontem comemoramos o bicentenário da Florence Nightingale, que ganhou uma repercussão muito grande a partir das suas ações na Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia ocorreu na metade do século XIX, e envolvia o Império Russo e uma coalizão. E o que teve de interessante, de resultado objetivo, da participação da Florence nesse evento? Ela reduziu a mortalidade nos hospitais de campanha de 42% para 2%. Então, notem que hoje se fala em evidência, mas isso a gente está contando uma história de 160 anos atrás, pelo menos. E notem que existe uma analogia muito clara entre uma situação de guerra propriamente dita, que era o que foi vivido por ela à época. Notem que estamos falando de um momento pré-penicilina, para se ter uma ideia, trazendo isso para agora, em que não se existe um inimigo declarado, não existe uma nação declarada, mas é um inimigo muito mais insidioso, muito mais sorrateiro, que atravessa fronteiras, que se passa de diversas formas, né? Recentemente, um estudo da Fiocruz mostrou a presença do vírus em rede de esgoto, ainda não a transmissão, mas a presença dele na rede de esgoto, e isso, de uma certa forma, ela mostra os diversos campos de atuação do enfermeiro, seja na rede básica, né? Seja na prevenção primária, com essa forma de lidar nas mais diferentes regiões, mais longínquas e especificidades que nós temos, seja na terapia intensiva, no cuidado terciário. Então, o que eu vejo, de maneira geral, é isso, que nós temos uma reedição de algo que já ocorreu lá atrás. E aí tem uma frase muito interessante do livro, talvez, mais clássico da Florence Nightingale, que ela diz o seguinte, que a patologia ensina o dano que a doença causou, mas nada mais. E esse a mais a gente vai conseguir através da observação. O que pode ser feito, ou como pode ser feito a mudança de uma realidade a partir dos elementos que nós temos? Porque é muito frequente, e eu acho que é válida a discussão, isso certamente vai surgir aqui, da questão do EPI, por exemplo. Não dá para fazer porque não tem EPI, que não dá e tal. Então, isso é um lugar comum, quase. Existe um grande problema na aquisição, na disponibilização, na dispensação de EPI, sem sombra de dúvidas, isso ocorre. Agora, um passo atrás, esse EPI já era utilizado, da maneira correta, a sequência de paramentação é feita de forma sistematizada, o que sai antes, o que sai depois. Você entra num ambiente potencialmente contaminado, vai para uma sala seguinte, isso como é realizado? Então, outro dia eu tive acompanhando um colega, que ele falando exatamente isso. Não adianta a gente fazer um vídeo institucional de como a NASA faz para controlar, porque são equipamentos que nós não temos acesso. Por outro lado, é perfeitamente possível se fazer o melhor com o que se tem. Então, acho que talvez essa seja a necessidade, né, de se reinventar. E aí, voltando à questão lá da Guerra da Crimeia,
eu acho que fica difícil imaginar uma situação tão extrema que não seja uma situação de guerra propriamente dito, né, onde a improvisação é possível e assim vai. Por outro lado, isso, de certa forma, nós tivemos algum tempo para fazer essa preparação, né? Quando se fala que os primeiros casos da Covid na China se deram em dezembro, né, em teoria, nós poderíamos ter nos organizados melhor, seja do ponto de vista de equipamento, de insumo e de procedimentos. Mas existem algumas variáveis aí, né? Se a gente for imaginar tempos atrás, o que se alarmava com o H1N1 seria o mesmo cenário e que acabou não se consolidando. Então, essa coisa de se fazer a partir do problema instalado é algo muito ruim, né? Você poderia, em outros momentos, você ter um custo a mais, que seja um direcionamento equivocado de algum recurso, mas certamente isso poderia salvaguardar vidas, em última análise, por conta de tempo, né, que a gente se ganha. Então, eu vejo, assim, de uma maneira inicial e bem ampla, uma repetição de eventos históricos revestidos de especificidades novas, né? Que agora o inimigo ele é invisível, e tenho certeza que isso vai mudar a forma de se relacionar com o EPI, e assim vai, e em cima de alguns aspectos que a gente pode falar. Mas, enfim, eu acho que a fala inicial seria um pouco nesse sentido, né? De reescrever a história, espero que não como farsa, mas como aprendizado. Obrigado, professor Dalmo, pelas suas considerações. Eu vou aproveitar o seu gancho e passar para a professora Ana Carla, que eu acho que é uma das grandes perguntas aí que tem. Hoje a gente abre o jornal, na capa do Globo tem os enfermeiros deitados lá em Brasília, na frente do Congresso Nacional, protestando pela falta de EPI e pelos riscos aí da profissão. O que o enfermeiro pode e deve fazer, e como vocês têm orientado seus alunos, seus colaboradores, a enfrentar nessa situação, e qual o posicionamento que a gente deve esperar aí junto à sociedade? Então, sobre os riscos, eu acho que o Dalmo tem razão. Eu acho que, de fato, os riscos de infecções e demais questões, não tão complexos como agora, mas sempre existiram. O enfermeiro ele continua atuando da mesma forma como sempre, só que diante de um risco hoje maior, e um risco, talvez assim, como silencioso, ele vem associado a um medo, ele vem associado a uma série de sentimentos muito complexos, porque a gente não sabe até que ponto esse vírus ele vai, né, nos atacar. A sociedade está muito doente sobre isso, muito ansiosa, muito temerosa, muito sensível. Os enfermeiros são pessoas que estão nessa sociedade, que estão passando por todas as questões que todas as demais pessoas estão. O pânico diante das mídias, o pânico do desconhecido, você dormir e não saber exatamente como você vai acordar amanhã, ou como seus familiares, as pessoas que você ama, vão acordar. Associado a isso, os enfermeiros e os demais profissionais de saúde, que devem ser aplaudidos assim como os enfermeiros, eles não estão em home office, eles estão na linha de frente. Eles vão para a rua, deixam seus filhos, deixam seus pais, se isolam, sofrem. Então, essa questão é muito complexa. Mas o Dalmo chamou a atenção para uma questão muito importante. Se existem cuidados, né, que nós sabemos que devemos cuidar, ter, né, de fato, que é o uso de EPI da maneira correta, se todos já estivessem fazendo da maneira correta antes da pandemia, talvez as coisas fossem mais fáceis. E aí eu digo também com relação ao material. O material não faltaria.
A gente não teria que correr para comprar EPI. A gente não teria que correr para treinar a equipe. Porque a gente saberia isolamento respiratório. Ponto. Conduta. Conduta para isolamento respiratório. Todo mundo aprendeu isso na faculdade. Todo mundo aprendeu isso no curso técnico. A conduta é essa. Os treinamentos têm que ser feitos, têm que ser realizados, porque nós temos pacientes com tuberculose, nós temos pacientes com demais infecções respiratórias que precisam ser cuidados. Então, o isolamento respiratório, se todos estivessem treinados, e se nós tivéssemos material, a gente só precisaria comprar, claro, mais, e a gente teve esse tempo aí de 2 meses e 15 dias, para preparar, treinar, comprar material, e agora em maio, que nós estamos aí, né, meados de abril para cá, a gente teve um aumento grande dessa curva. Mas diante do que está acontecendo, isso grita para a gente. Presta atenção, estamos vivendo um momento que não podemos olhar para o lado. Se a gente piscar e botar a mão no nariz, a gente pode não só se contaminar, podemos contaminar pessoas que nós amamos, podemos contaminar o outro paciente. De fato, o enfermeiro, ao sair, eu já vi vários depoimentos de alunos meus, ao sair do hospital, ele fica absolutamente traumatizado, ele fica em pânico. Como eu sairei daqui? Será que eu não me contaminei? Como eu chego em casa? Será que eu fiz tudo certinho? Esses são os questionamentos. Assim, os dados falam muito gravemente sobre isso no Brasil. Ontem a presidente da ABEM estava falando para a gente que nós temos hoje 100 mortos no Brasil da equipe de enfermagem e 260 mortos no mundo inteiro. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, assim, o que está acontecendo? Isso também tem que ser observado. Talvez o problema era anterior à pandemia, talvez o problema esteja sendo agora, talvez tenham outras questões que estejam envolvidas com essa alta mortalidade, que a gente também tem que estudar e entender melhor. Para quê? Para a gente se preparar para os próximos anos, para o momento pós-pandemia também. E a gente continua com esse ponto de interrogação gigante. O que vem? Quem será esse novo enfermeiro? Esse novo ser humano? O professor Evandro até escreveu sobre isso. Essa semana saiu publicado. Quem é esse novo ser humano pós-pandemia? Quem é esse novo enfermeiro? Quem é essa nova equipe de enfermagem? Como ela vai se rearrumar frente a tudo isso? Então, assim, a gente vai ter que ter muita atenção a essas questões que foram pegas de surpresa. A gente não estava esperando, no entanto, deveríamos estar, que é o que o Dalma pontuou. Deveríamos estar, porque estamos atuando na linha de frente, podemos nos contaminar todos os dias. Então, eu acho que essa questão... Fala. Não, eu fico muito, muito feliz de você estar falando isso, da importância da educação permanente continuada. Se estivesse fazendo as coisas corretas, se a gente estivesse com os EPIs corretos, nada disso, pelo menos o impacto seria menor, né? E eu queria citar aqui algumas colocações, já colocaram aqui no chat, né? Citar aqui a presença da Paula Peclar, citar a presença da Aline Fonte Oliveira, da Faculdade de Enfermagem Bezerra de Araújo, citar Fernanda Ávila, Luana, a Thalita Carmo, Érica, a Luciana, lá do Hospital Procardíaco, todos saudando, parabenizando vocês. Uma pergunta que está vindo aqui vou passar para o professor Dalmo e para a Ana Carla, né? Como é que está a situação na universidade? Continuaram as atividades da enfermagem do ponto de vista de docência, de pesquisa, de ensino? A Paula perguntou, a extensão universitária parou? Está de férias a enfermagem na escola de enfermagem? Não, né? O que está sendo feito? O que vocês estão atuando do ponto de vista de atividade docente nesse período? São as perguntas que estão vindo aqui agora para a gente. Então, Dalma, primeiro foi. Não, definitivamente nós não estamos de férias, né? Fora os projetos de extensão que permanecem, uma atividade que vem sendo crescente são as aulas e assistência direta, né? Orientações direto via internet. Então,
está num momento em que nós, docentes, também estamos nos adaptando a essas condições. Vocês vejam que, diariamente, surgem novas propostas, tem uma plataforma que é boa, essa dá para gravar, aquela outra você compartilha, mas, enfim, é um momento de adaptação. Eu acho que o programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares teve uma iniciativa muito interessante, que foi, além de flexibilizar todo o conteúdo para a sua utilização via remota, né, por internet, isso naturalmente respaldado pelo Ministério da Educação, bem como da própria universidade, mas isso se tornou disponível a qualquer um, né? Deixou de ser a turma de bioestatística daquele semestre, e isso está público, isso facilita a disseminação do conhecimento. Então, acho que uma mudança que vai haver, não sei exatamente em qual modelo, da forma de ensinar, é que essa ferramenta ela não sai mais, né? Eu não sei o quão isso poderia ser feito autonomamente. Em determinadas áreas do conhecimento, eu vejo isso como impossível. Mas, em termos de conteúdo complementar, de instrumentação, de atualização, isso definitivamente veio para ficar. Agora, por outro lado, isso esbarra numa dificuldade muito grande, que é a sobreposição de informações, né? Isso é muito interessante, porque todo dia sai uma portaria nova, sai uma resolução nova de uma entidade nova. E aí, quando você para, você vai ter que parar e para ler. Quando você vai ler, você vai ver que é exatamente a mesma que tinha no anterior, ou com alguma nuance. Então, isso leva a um desgaste assim, muito grande com relação ao consumo de pesquisa, né? Em última análise, ao consumo de pesquisa, não, ao consumo dessas resoluções. Veja que tem uma situação muito interessante, a AMIB, né, que é a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, ela fez uma publicação em separado e depois em conjunta com a Abramed, falando sobre formas de condução do paciente crítico. E o que ficou de interessante é que ela está amplamente contemplando aquilo que preconiza o Ministério da Saúde nos guidelines internacionais. Então, assim, eu acho que a velocidade com que essas pesquisas são produzidas, elas levam a esse embate da necessidade de estar sendo consumido cada vez mais, e aí exige uma filtragem para o que efetivamente é aplicável, né? Mas tudo muito novo, né? Tudo muito novo, né? Hoje, se você fosse pensar, não saiu nenhum grande estudo assim determinante, peremptório, que fale isso que vai acontecer dessa forma, né? A maioria dos estudos são estudos de caso, são estudos transversais e de baixo poder de predição. Mas eu acho que é bastante interessante. Só um ponto com relação à fala anterior do comentário da professora Ana Carla, incitado pelo professor Cláudio, quando fala das manchetes dos enfermeiros se posicionando contra a falta de EPI. Eu lembro que o Código de Ética de Enfermagem, né, que teve uma atualização relativamente recente, em 2017, né, a resolução COFEN 564, de 2017, ele está lá, no capítulo 3, que fala sobre as proibições do profissional de enfermagem, lê-se, artigo 76, é proibido ao profissional da equipe de enfermagem negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Então, isso está exposto há pelo menos 3 anos, né? Então, não é novidade exatamente para ninguém. Agora, volta àquela questão. Se tem, como que se utiliza? Então, a gente realmente fica muito preocupado como profissional de saúde. Tenho, infelizmente, histórias muito ruins. Posso falar dos médicos, né? Já perdi 2 colegas nessa pandemia.
estou com um internado agora, colega de trabalho diário no CTI, no hospital, e tenho visto a situação, realmente é muito doloroso ver os profissionais de saúde estarem caindo pela pandemia, né? São os mais acometidos, né? Tem estados aí do Brasil que chegam a corresponder a 10% dos infectados são profissionais de saúde. Então, toda essa discussão é muito importante, aqui vai realmente o meu respeito e o meu reconhecimento a todos os profissionais da linha de frente. E voltando aqui, muitas perguntas chegando, Ana Carla, eu já passo para você sobre as atividades. A pós-graduação, o professor Dalmo falou que continuou, e realmente a gente tem visto na pós de ciência cardiovascular, as aulas estão fluindo, os alunos estão tendo acesso, mas na graduação, as perguntas que estão vindo as aulas remotas para um aluno que está aprendendo a ser enfermeiro, você acha que consegue suprir nesse momento? A faculdade de enfermagem deveria fazer um movimento nesse sentido? Ou não tem como a gente suprir esse conteúdo nesse momento aqui? A Sula Azevedo mandando perguntas sobre isso, e também um comentário da Lala aqui sobre a questão do tratamento e atendimento da saúde da mulher nesse momento, da preocupação da enfermagem também com essa continuidade. Eu falo, então? Então, na graduação, né, no mestrado, lá no MP, a gente também está com as aulas, eu também depois vou falar da extensão, mas vou atentar agora essa questão da graduação. É muito complexo na graduação. Por quê? Em primeiro lugar, tem a característica da nossa profissão, né? A enfermagem é uma profissão que exige a parte prática. Se o nosso planeta, nesse momento, está doente, se as condições são complexas, se falta EPI, imagina colocar esse aluno de graduação que está aprendendo, por exemplo, a minha disciplina é Fundamentos de Enfermagem 2. É o primeiro momento que o aluno entra em contato na unidade hospitalar. Ele treme para falar bom dia para o paciente, para verificar a pressão, ele não sabe ainda lavar as mãos de forma adequada. Então, assim, é muito complexo, nesse momento, a gente pensar no ensino de graduação para esse aluno, que exige uma questão prática lá no hospital. Também não podemos colocá-lo em situações de aglomeração em sala de aula, é arriscado. A única alternativa que nós temos nesse momento de ensino, de continuar, né, de manter o ensino, é a aula, né, online, né, como nós estamos tendo agora aqui. O que a gente consegue fazer no mestrado, nós tivemos uma excelente aceitação, apesar dos profissionais, dos enfermeiros estarem na linha de frente, cansados, eles estavam precisando, na verdade, está sendo para eles muito positivo. Mas a discussão que nós tivemos com relação à graduação é que nós estamos numa universidade pública. A minha filha mesmo, coitada, está tão ansiosa que ela entrou esse ano e não começaram as aulas dela, na UF. E nem todos, o que eu tento explicar para ela e para todas as pessoas, o que tem sido discutido é que, por ser uma universidade pública, a gente não tem noção e a gente não pode exigir que todos os alunos tenham acesso à internet, que todos os alunos tenham computador, para que a gente possa iniciar um período letivo nesse momento com as aulas online. Então, essa questão se torna mais complexa. A gente também não poderia exigir do aluno de pós-graduação, só que como na pós-graduação nós temos poucos alunos, a gente consegue dialogar melhor com eles, esses alunos já estão atuando profissionalmente, então provavelmente já têm uma renda. Então, são questões sociais que estão envolvidas, que no futuro, que aí vem a questão do futuro, nós teremos que pensar melhor em termos de universidade. Como nos prepararemos no futuro para esse tipo de questão? Como a universidade vai se preparar? Então, existem duas questões com relação à graduação. A primeira é que a enfermagem, ela, de forma alguma, o enfermeiro não pode ser formado sem a parte prática. Isso é impossível. Segunda, é que para todos os demais cursos, que não de enfermagem, cursos de graduação, como poderemos iniciar um processo, né, um calendário acadêmico,
se a gente não tem uma garantia de que todas as pessoas terão acesso a um computador, ou se todas as pessoas terão internet. Essa não é a realidade do nosso país, a gente ainda tem um percentual. Nós não temos internet grátis. Então, assim, é complicado. Na graduação, eu não vejo essa possibilidade por enquanto. Eu acredito que a gente tem que se preparar melhor para isso no futuro. Com relação ao mestrado, nós temos no MPEA hoje também, assim como na Cardio, 3 disciplinas em funcionamento, 2 eu estou ministrando, estou coordenando, e estão funcionando normalmente dentro do calendário letivo, com a proposta de terminar em julho, e a gente tem tido sucesso com relação a isso. E os enfermeiros que estão na linha de frente, que era o que a gente temia mais, eles estão gostando bastante, e está sendo positivo para eles, os depoimentos são bem positivos, e está sendo bom. Em alguns momentos a gente tem que estar trabalhando a questão emocional também. Tivemos 2 alunas de uma turma de 8, 2 alunas contaminadas, mas graças a Deus já se recuperaram, e a gente pode até trocar também sobre essas questões. Fico feliz de saber que estão recuperados. A gente tem uma enfermeira também no mestrado da pós. Ela ficou grave, chegou a ser internada e ela voltou, e quando a gente foi dar aula de metodologia da pesquisa, ela foi a primeira aluna a aparecer na sala, foi ela recuperada, e a gente vê a garra que o profissional de enfermagem tem. Eu vou devolver a bola para o Dalmo e tentar andar um pouco mais, a gente já está caminhando para os 20 minutos finais, estão chegando várias perguntas aqui, né? A questão de humanização, a questão de existe suficiente quantidade de enfermeiro para essa demanda da pandemia. Então, eu vou perguntar ao professor Dalmo. Professor Dalmo, nesse século XXI, frente ao que a gente está vendo hoje em dia, qual a perspectiva futura da profissão de enfermagem, agora que a gente tem a questão da teleatendimento, a gente tem a necessidade do contato social reduzido, mas, ao mesmo tempo, de muito profissional de saúde, e até desenvolver uma vacina, a gente acredita que muitos mais ficarão doentes. Qual a sua perspectiva aí de futuro para esse profissional? Depois vamos ouvir também a palavra da professora Ana Carla sobre esse assunto. Bom, com relação a essa forma de monitorização à distância, teleatendimento, seja das diversas maneiras, isso já é uma tendência que vemos em diferentes áreas de concentração. Acho que a professora Ana Carla pode falar mais a miúdo sobre isso. Mas o que se vê é que em diferentes tipos de pacientes, algumas experiências já foram feitas, né? Houve a época do SMS, houve a época da ligação, agora está na época do WhatsApp. Nós estamos hoje, até com relação a isso, nós estamos entrando hoje com um pedido junto ao Comitê de Ética do Antônio Pedro, de um trabalho multicêntrico que vem sendo encabeçado pela Unifesp sobre o efeito da orientação ou do reminder sobre a utilização de EPI para os profissionais de saúde. E é um estudo bem grande, tem as 12 universidades envolvidas, e a ideia é que a gente possa mapear isso. Então, assim, eu vejo que é algo irreversível. Talvez o grande aprendizado do futuro é que o enfermeiro, ele obrigatoriamente, ele vai estar forçado a assumir a sua condição de liderança. Muitas das vezes, né, por conta da própria estruturação da equipe, que você tem muitos segmentos, né, você tem o enfermeiro, você tem o técnico, você tem o auxiliar, essas funções acabam se misturando no dia a dia com relação à parte instrumental propriamente dita. E isso, você acaba tendo impacto na função gerencial de equipe. Então, notem que eu não consigo enxergar que daqui a, sei lá, 6 meses ou daqui a 1 ano, quando possivelmente essa vacina estará disponível, isso implique na desnecessidade da utilização
dos EPIs da maneira como vem sendo utilizado agora. Então, imagino que o futuro reserva exatamente isso, a máscara facial, são os cuidados que já deveria se ter e não se aplica. Penso que existe um nó importante a ser desatado, isso aí esbarra em aspectos políticos que eu não é tema nesse momento, mas é um pouco desse fundamentalismo, se não religioso, talvez de convicção, né? Essa cultura do que eu fiz sempre assim e nunca aconteceu nada. Eu trabalho dessa forma há 30 anos. Eu já superei diversas outras doenças e isso nunca aconteceu. Ou é melhor eu pegar logo para ficar imune. Então, esse obscurantismo, eu acho que isso tem que ser enfrentado de maneira muito, muito direta, né? Uma coisa é a gente falar de ciência, outra coisa é falar de convicção religiosa, que é importante, mas eu acho que cada um tem o seu espaço. De maneira que dificulta muito esse aprendizado quando essas funções se sobrepõem, né? Como que você vai falar para a equipe a importância de uma sequência correta de utilização de EPI, se eu tenho um elemento que acha que aquilo foi um castigo e que nada que possa ser feito vai influenciar no destino, né, na fatalidade, no desfile. Então, essa destituição de ciência e religião ela é muito importante para que a gente consiga efetivamente fazer essa implementação. Com relação às baixas, né, acho que um pouco com relação à fala anterior, hoje no Antônio Pedro, hoje não, quarta-feira passada, há 7 dias, nós já contabilizávamos 5 óbitos, 5 mortes de enfermeiras dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro. Você vai para o Hospital Municipal Souza Aguiar, você tem os mesmos 5 óbitos e 250 afastamentos de profissionais de enfermagem por Covid. Imagine, 250 profissionais a menos. Essa conta, em algum momento, não vai fechar, não vai bater. Porque você hoje não tem estabelecido nenhum tempo de recuperação. Fala-se em 14 dias, mas você ficam 3 semanas ainda sintomáticos, a capacidade de testagem é muito baixa e o aparecimento de GG também é bem variável, né? Então, acho que um desafio vai ser, assim, a curto prazo, seria fazer mais com menos. Seria essa dificuldade. Imagine que hoje se fala muito em pronação no paciente em ventilação mecânica. Quantas pessoas são necessárias para pronar um paciente de 150 quilos? Como é que fica o tempo de utilização dessas pessoas? Como é que fica o EPI para isso? E aí você monta um CTI com 20 leitos. Como é que vai fazer esse manuseio? Então, e pega num hospital assim tão grande, ou grande, mas não tão grande, o Hospital Municipal Souza Aguiar, você tem 250 profissionais afastados. Uma hora essa conta não vai bater. Acho que isso aí seria um grande problema. Eu acho muito importante seu comentário, porque hoje parece que atender o paciente com Covid é comprar respirador. E, na verdade, muitos leitos aí hospitalares que não conseguem funcionar porque não tem enfermagem. Não tem enfermagem, não tem médico, não tem fisioterapeuta, né? Eu vi um hospital grande aí da rede privada que ele falou que são 4 técnicos de enfermagem por paciente, quando o paciente está nessa condição de ventilação prona. Então, você vê a quantidade de pessoas que você precisa para manter uma vida, né? Então, não é à toa que o primeiro-ministro britânico, quando teve alta do CTI, agradeceu o nome
dos 2 enfermeiros e deu o nome do filho dele, de um dos enfermeiros que cuidou dele no CTI, o filho que acabou de nascer do Boris Johnson. Então, a gente vai caminhando. Ana Carla, eu vou pedir seus comentários aí sobre o futuro da profissão e muitas perguntas, Ana Carla, de novo sobre a extensão. Acho que muita gente Sim. quer saber sobre isso. Vai pedir para você falar da extensão, sua visão do futuro, para a gente caminhar aí nesses 10 minutos finais para as considerações finais. Sim, então, a Clínica Coração Valente, Clínica de Insuficiência Coração Valente, é um programa de extensão que eu coordeno, já tem 13 anos, e na primeira semana, quando a gente teve a paralisação, de cara eu fiquei muito preocupada, eu acredito como todo mundo, e eu pensei, gente, eu tenho 80 pacientes em situação múltipla de riscos, pela idade, pelo número de comorbidades. Parecia que todos os aspectos se voltavam para eles. Eu falei, como a gente vai fazer? Porque esse paciente sem atendimento na clínica frequente, por si só, se não tivéssemos a pandemia, a gente já começaria a ter vários casos de descompensação. E esses pacientes seriam aqueles pacientes que iriam toda hora para as UPAs, né? E os locais que hoje estão mais atingidos, né, que estão cheios de pacientes suspeitos de Covid. Aquilo foi me dando uma agonia muito grande, junto com a própria Paula, que é vice-coordenadora, e os demais enfermeiros da clínica. Imediatamente nós marcamos uma reunião. E pensamos, a gente não pode parar, porque os nossos pacientes precisam da gente muito mais que antes ainda. Nós precisamos criar um meio de monitorá-los à distância, controlar essas visitas à emergência, tentar impedi-las ao máximo com a consulta por telefone. Nós temos hoje uma pesquisa de doutorado, que é, inclusive, da Lívia, da pós-graduação em cardiologia, da ciências cardiovasculares. Ela desenvolveu um aplicativo, e esse aplicativo está sendo testado com relação, né, ao desfecho de autocuidado. A gente quer verificar se ele melhora o autocuidado. Justo o autocuidado, que é o que a gente mais pensa que vai ser o núcleo, né, desse direcionamento nosso enquanto enfermeiro pós-pandemia. As pessoas precisam se cuidar, as pessoas precisam desse autocuidado pós-pandemia, para que a gente consiga diminuir esse número de visitas. Então, diante disso, nós tivemos essa reunião e montamos 2 equipes na clínica para manter o atendimento remoto desses pacientes, de todos os pacientes da clínica. Essas equipes são multiprofissionais, cada uma tem um médico, cada uma tem um fisioterapeuta, um psicólogo e 3 enfermeiros. E um pedagogo. Para cada uma das equipes, esses pacientes estão recebendo ligações constantes, estão sendo acompanhados pacientes que a gente identifica que existe, a gente chama assim, paciente estrelinha, é o paciente que está apresentando já sinais de descompensação, a gente monitora até diariamente. Então, a gente já teve alguns casos de pacientes, uns 3 casos de pacientes que descompensaram, não chegaram aí para emergência, porque a gente conseguiu controlar a situação e eles já melhoraram e estão se mantendo em casa. Então, a gente tem uma satisfação imensa de estar alcançando o nosso resultado diante disso, a gente acredita que esse seja o caminho. Infelizmente, o aplicativo ainda não está pronto, então a gente está tendo que utilizar as ferramentas que nós temos, que é o WhatsApp, que é o telefone. Nós temos rounds semanais da equipe inteira, a gente passa a manhã de sexta-feira inteira discutindo. Hoje, dos 82 pacientes da clínica, 53 a gente conseguiu contato, porque os demais a gente teve perda de telefone mesmo, que é uma das limitações, né, do acesso remoto. Então, a gente está fazendo esse round toda semana, toda sexta-feira de manhã. É muito interessante discutir caso a caso e tomar as decisões clínicas pautada, né, em discussão multidisciplinar. Eu acredito que esse seja o futuro da clínica e das demais clínicas e do acompanhamento de pacientes com doenças crônicas. Eu acredito que a gente tem que incorporar isso no nosso dia a dia, no período pós-pandemia. Claro que assim que a gente puder e o quanto a gente puder, a gente vai manter o presencial, mas no período entre uma consulta presencial e outra, a gente vai ampliar cada vez mais a questão da telemedicina.
É a melhor maneira que a gente tem para trabalhar hoje, a gente já entende isso. Nós tivemos, inclusive, que montar, Cláudio e Dalma, e demais colegas que estão aí assistindo, a gente já tinha uma consulta, um prontuário eletrônico na clínica, e a gente adaptou esse prontuário para consulta telefônica, para que a gente pudesse armazenar todas as informações. Porque, inclusive, os prontuários desses pacientes todos estão na clínica e a gente não tinha acesso a eles. Então, a gente teve que adaptar todo esse processo para poder direcionar a conduta de cada um dos pacientes. Está sendo bastante enriquecedor. Eu me coloco à disposição para aqueles que quiserem ter acesso e até participar do round, entender um pouquinho melhor como é que a gente está fazendo isso. Eu não sei se eu respondi. Sobre o futuro, eu vejo isso, né? Uma alternativa é essa, e buscar outras alternativas para que a gente possa alcançar esses pacientes crônicos que precisam do nosso apoio e que precisam continuar o atendimento diante desse período e talvez dos próximos que a gente venha a ter. Eu acho excelente esse caminho, busca a união da tecnologia com o contato. A gente, na pós-graduação, tem estimulado muito. Vou finalizar aqui com um comentário e pedir para vocês fazerem o comentário de vocês. A Bruna Lins colocou aqui: parabéns pela live, eu estou na linha de frente. Plantões exaustivos físico e psicologicamente, essa live fez a minha manhã mais agradável. Então, eu queria ouvir de vocês, enfermeiros, professores, pessoas que realmente são exemplos inspiradores da profissão de vocês. Qual a palavra que vocês têm, começando pelo Dalmo, para essas pessoas que estão na linha de frente? O que você, Dalmo, você, Ana Carla, tem para falar para eles com relação à profissão de vocês e o papel que eles estão tendo nesse momento? Para a gente encerrar essa live, que foi muito bacana, eu realmente estou muito feliz. Os comentários têm sido realmente muito bacanas. Bom, Bruna, bom refalar contigo. Fico muito contente em saber que você está atuando. O que eu diria, em última análise, é que você está aonde você trabalhou para estar, aonde você se organizou para estar. E eu tenho certeza que você está fazendo o melhor. Se for pensar em termos de perspectiva, né, diversos analistas de tendência de profissões apontam como a enfermagem uma das profissões do futuro, né? Uma das profissões insubstituíveis. E eu acho que, quando isso tudo passar, e naturalmente nós não seremos os mesmos quando isso acabar, eu acho que vai ser muito bacana poder olhar e falar: eu fiz parte disso, né? Eu dei a minha contribuição, eu retornei, de certa forma, à sociedade aquilo que eu aprendi. Eu tenho a certeza, né, que tem inúmeros depoimentos de profissionais. Teve um caso recente, uma enfermeira do Antônio Pedro, que foi me orientando, que tem uma filha um pouco mais velha do que a minha tem 2 anos e meio, e ela falando a tristeza dela estar há 18 dias sem poder abraçar a filha. Então, vejo que isso é um desgaste emocional muito grande, mas o que eu vejo do lado bom é você poder olhar para trás e ver que voltaria novamente aí para o mesmo salão, como diria o Gonzaguinha na sua bela canção. Eu acho que seria essa uma mensagem de esperança, uma mensagem de necessidade de atualização, uma mensagem de que vamos chegar. Né? A gente está aprendendo todos os dias. Vejam que nós fomos um país até tardio na contaminação, sabia-se de coisas anteriores, mas o perfil dos nossos doentes hoje é muito diferente, né? Você tem doentes abaixo de 50 anos, assim, mais do que os idosos. Então, isso revela essa questão do grupo de risco que a Ana Carla trouxe há pouco. Mas, enfim, estamos aprendendo com ela, e que bom que vocês fazem parte dessa história. Obrigado, professor Dalmo. Professora Ana Carla, suas palavras finais aí, para a gente encerrar.
Então, só lembrando que na equipe também tem nutricionista, porque as pessoas estão me lembrando aqui que eu esqueci de falar, tá? Desculpem os nutricionistas. Em primeiro lugar, assim, eu me emociono tanto, cada vez que eu vejo uma foto no Facebook ou no Instagram dos nossos ex-alunos, colegas de turma, colegas de profissão que estão lá. De verdade, me dá uma pontinha assim de vontade também de estar. Eu estou na docência hoje, não pude estar participando na linha de frente e estou tentando, né, trabalhar de alguma forma com teleatendimento, mas eu sinto muito orgulho de todos vocês, e a minha palavra é gratidão, gratidão eterna, orgulho de poder, de alguma forma, estar contribuindo, né, nessa situação de pandemia, com aquilo que eu pude trazer para todos vocês. Eu tenho certeza que a Bruna, assim como todos os outros alunos, eu em nenhum momento, eu vi nenhum depoimento dizendo que não queria estar lá. Na verdade, eles falam que amam a profissão, amam ser enfermeiros, e eu estou muito feliz de saber que nós temos alunos excelentes na linha de frente, enquanto enfermeiros. E a palavra vamos manter a fé, vamos manter a força, vamos continuar estudando, vamos continuar trabalhando em prol, né, do paciente, de melhorar, de trazer bem-estar, de trazer o cuidado que a gente sabe fazer tão bem. E vamos continuar reivindicando EPIs, vamos continuar reivindicando melhores condições de trabalho, vamos continuar os 4 técnicos ou 4, né, profissionais, mais um enfermeiro por leito de um paciente grave com Covid. Vamos continuar lutando por tudo isso. A gente precisa de condições de trabalho para que a gente execute a nossa profissão da maneira como a gente quer fazer e como a gente sabe fazer. Nós somos soldados nessa guerra, mas a gente sempre foi um pouco soldado. E nós estamos querendo continuar a fazer aquilo que a gente sabe fazer da melhor maneira possível. Então, a gente tem que lutar por tudo isso. E, nesse momento, fé, gratidão e força para todos aí que estão na linha de frente. Contem conosco. Bem, gente, com isso, a gente agradece a vocês. Essa live realmente foi uma das mais emocionantes até. Também fiquei emocionado aqui com os comentários. Foi muito importante. O profissional de enfermagem, nessa Semana da Enfermagem, ele tem todo o nosso apreço, nosso respeito, nosso apoio. Queria agradecer ao professor Evandro, que ele foi um dos apoiadores, maior incentivador dessa live, e é realmente um dos profissionais que eu conheço que mais apoia a enfermagem. Todos que assistiram aqui, essa live vai estar disponível no próprio canal da pós-graduação. A gente gravou ela e ela vai ficar disponibilizada para que vocês tenham acesso. E a porta está aberta a todos, né, que desejarem fazer. Foram vários enfermeiros que já fizeram mestrado, doutorado, a professora Davis fez doutorado lá com a gente, entre outros tantos. E as portas estão abertas para um futuro que a gente tem certeza que vai ser melhor. Um bom dia a todos e muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Encerrando aqui. E obrigado, professor Dalmo. Obrigado.